Fala galera, tá começando mais um Dogma Central e hoje a coisa tá preta, hoje a coisa vai ficar feia. Envoltos de mistérios e mais mistérios sobre Yui Ikari. Roda o VT. Shinji Ikari, você irá pilotá-lo. Para quem conhece Yui Ikari, já está familiarizado com a série do Evangelho, ela é a mãe do Shinji. Para quem não conhece Yui Ikari, ela ainda é a mãe do Shinji. Yui teve uma morte muito precoce de um teste de experimento na unidade Evangelho 01. Ela faleceu com os seus 27 anos de idade, bem jovem. Tá, Samuel, mas o que tem de mistério nisso? A mulher morreu vítima de um acidente. De fato terrível, a morte é algo terrível. Mas aonde há o mistério em cima disso? Cadê? O fato prescrito de sua morte foi a seguinte questão. Ela estava envolvida em um projeto junto com o Gendo, obviamente, junto com a guerra também, todo o governo japonês, com o envolvimento da Cilia. Esses são os relatos Esses são os relatos de sua morte. Porém, existe um mistério de fato que esta morte que ocorreu, esse suposto acidente, que todo mundo acha que foi um acidente, não foi um acidente. Teorias relatadas indicam que Yui não fez aquilo por acidente, e sim fez porque quis. Ou seja, o acidente que parece ser um acidente não é de fato um acidente. Para chegarmos a uma conclusão se ela realmente fez de propósito ou não, vamos dar uma vasculhada nos flashbacks que o anime apresenta pra gente. Yui era uma cientista, estava lá engateando nas suas pesquisas, como todo bom cientista começa a fazer, e tinha uma grande admiração por Fuyutsuki. Dessa grande admiração pelo Fuyutsuki, nasceu uma amizade entre esses dois, foi tendo contatos e mais contatos até ela chegar a conhecer o Gendo Ikari, que na época, quando ele era solteiro, se chamava Gendo Buyufutsu, que na época era solteiro, depois se casaram e aí ele se chamou Gendo Ikari. O tempo foi passando, ela se envolveu em vários projetos, tanto com o Gendo quanto com o Fuyutsuki, e por volta também a Cilia, de maneira indiretamente ou diretamente, estava envolvida com ela. Ela se casou com o Gendo e teve seu filho, que é o Shinji. Nenhum flashback, mas muito do curioso, ela tá proseando com o Fuyutsuki, junto com o Shinji, que é ainda um bebezinho, cara, um gurizinho. Nesse diálogo me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. Ela dizia pro Fuyutsuki que não queria que o Shinji crescesse em um mundo na qual ele se sentiria excluso, difícil de viver, de se habituar, algo desse tipo. Ela falando desse jeito, você consegue entender da seguinte maneira, que ela sabia de alguma coisa, de algum plano que poderia vir. Não é verdade? Não, pensa na lógica junto comigo. Digamos o seguinte, que você seja contratado para construir uma bomba. E essa bomba vai destruir, sei lá, 100 pessoas de um parque. Porém, você não concorda com isso, ok? Você sabe construir essa bomba, e o pessoal pediu para você construir essa bomba. Você vai lá e constrói. Mas no momento que você finaliza essa bomba, em vez dela explodir e matar essas 100 pessoas, você coloca um mecanismo que só você sabe. E quando acontece o furdunço todo, pronto, a bomba não explode, ela para. Você teve essa ideia, você sabia como fazer e você executou. Quando Yui falou com Fuyutsuki a respeito do Shinji não crescer em um mundo na qual ele seria excluso, um mundo muito mais difícil de ele viver, em situações mais difíceis de viver, aparentemente ela pensou da seguinte maneira: tem que fazer algo, velho. Eu vou ter que fazer algo para ajudar o meu filho, ou até mesmo ajudar a humanidade, dependendo da situação que seja. Esse plano que supostamente ela desenvolveu, apenas ela sabia. Até porque a Yui, ela estava envolvida em um projeto muito particular dela, cara. É algo assim que, ela sendo como cientista, a área dela, que é a área celular, nesse caso, provavelmente é uma área que ela dominava por completo. Ela estudou, levantou fundos em suas pesquisas e começou a fazer um plano sem que as outras pessoas soubessem de nada. Feito tudo isso, foi o dia do teste da unidade 01, o Evangelho 01. Nesse dia, Yui estava muito, mas muito feliz.
Durante toda a série, Yui Ikari, ela é apresentada pra gente como uma pessoa bastante otimista, uma pessoa muito positiva, totalmente diferente do Gendo, velho. É troll, Gendo é troll e Yui é fada. Sempre foi muito carinhosa com seu filho, como toda mãe, e toda vez que ela aparece junto com o Shinji, ela demonstra um profundo amor pela criança, pelo filho dela. Chegou o dia do teste. Ela fez questão que o Shinji estivesse lá para acompanhar. Gendo estava lá, estava toda a equipe da Guerrin. Na época se chamava Guerrin, não se chamava NERV. Ela queria que o filho dela visse o avanço da humanidade, ok? Ela estava pronta. Não, tudo bem, beleza. Não há nada de mal um pai ou uma mãe mostrar para o seu filho um feito. Mas o inesperado aconteceu. Quando ela entrou na unidade 01, ela foi morta. Ficou restos mortais, pouquíssimos restos mortais dela, e o seu corpo foi totalmente diluído. Vendo por esse ponto, parece que foi de fato um acidente. Mas se você voltar a fita, dar uma retrospectiva no flashback com Fuyutsuki, ela sabia, aparenta pelo menos, dá a entender que ela sabia tudo isso que ia acontecer. E que isso foi um plano dela, cara. Ela planejou tudo isso. Como? Muito simples. Se ela soubesse do plano da Cilly, se ela soubesse da cagada toda que poderia estar acontecendo, ela sozinha não poderia fazer nada. E há rumores fortes que existe um membro da Cilly que é pai dela. E aí fica mais difícil para ela poder fazer alguma coisa. Se das maneiras legais ela não pode fazer nada, então o que ela faz? Bom, é o seguinte, vou me unir ao Evangelion, vou tomar conta do corpo dele e vou proteger meu filho. Simples assim. Não posso fazer nada para combater o plano deles, então eu tenho que fazer algo acima do que eles podem fazer. Parece ser um pouco bizarro, mas tem uma lógica, pessoal. Tem uma lógica muito grande. Quando aconteceu esse incidente com ela, a alma de Yui ficou dentro da unidade 01. Isso eu acho que já não é segredo para ninguém, principalmente para quem assiste o anime. Para quem não assiste o anime, ok? Você que está me assistindo agora, a alma de Yui, depois do incidente, foi selada dentro da unidade 01, no núcleo dela. Quando o Shinji corre muito perigo, Yui toma o corpo da unidade 01, entra em estado Berserk para salvar sempre a pele dele. Quase sempre que ele entra em um perigo extremo. Das vezes que ela se manifesta na unidade 01, fica clara a evidência que ela está lá para ajudar o Shinji. Então eu fico pensando assim comigo. Se ela soubesse que se entrasse na unidade 01 ela morreria, eu acho que ela não entraria. A não ser que se ela tivesse um plano para continuar viva para ajudar o filho dela. Conforme a série vai desenrolando e entra finalmente no fim da evangelização, no finalzinho, ela se manifesta mais uma vez na unidade 01. Em grandes imagens psicodélicas, pra lá de psicodélicas, ela conversa com o filho dela, fala um monte de coisa, vai embora com a lança de Longinus e se joga no espaço com a unidade 01. Eu não tenho dúvida alguma que ela realmente quis que acontecesse aquilo, com um plano muito bem elaborado que somente ela sabia, que poderia ficar dentro da unidade 01 para continuar agindo no futuro. Então essa é a minha opinião. Eu quero que vocês dizem aí o seguinte nos comentários. Se realmente ela planejou tudo isso ou não. Se você julgar pelo ponto de vista que ela é uma mãe, cara, e quer ajudar o seu filho de alguma maneira, uma mãe, para proteger o seu filho, ela é capaz de fazer tudo. De viajar daqui para Plutão, daqui para outra galáxia, se o filho dela estiver correndo perigo. Ela faz tudo para poder ajudar o seu filho. Então, na minha opinião, ela fez tudo isso para ajudar o Shinji. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Galera, agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo. Dia 25 de dezembro vai ter um especial de Natal aqui no Dogma. Eu vou postar o enredo do Evangelho. E antes de encerrar, dê um pulinho lá no Arte Enredo, acesse o canal, vê o que você acha. Dê um pulinho também no CDZ Extreme. Pertenço também ao Arte Enredo, eu sou o cofundador. O apresentador do CDZ Extreme também pertence ao Arte Enredo, ele é o fundador junto comigo, Eli. Firmeza então? Tudo de bom pra vocês e fui! Acesse Arte Enredo e Dogma Central e CDZ Extreme. O CDZ Extreme é um canal focado em Cavaleiros dos Zodíacos. O Dogma Central é um canal focado em Evangelion. E o Arte Enredo é um canal com diversos temas de animes e também a área de entretenimento. Ajude-me a enviar o Evangelho a diferentes públicos.